Fala família, tudo bom? Passando para lembrar vocês que finalmente o nosso curso saiu, um programa de aproximadamente 120 aulas que trata absolutamente tudo a respeito do universo de cripto e como operar esse mercado. Ficou interessado? Manda bala que o link está aqui na descrição do vídeo junto com o cupom com descontaço para sua compra, tá? E se você não curtir também não tem problema, você tem 7 dias aí para pedir o seu estorno, tá? É isso, até mais, boa jornada e até mais. Agora a gente segue um pouco para um estudozinho on-chain bem interessante que mapeia esse fundo, tá? Para quem não sabe, o The Rational Root é um tweet que eu trago aqui direto, é um Twitter que eu trago aqui direto, é um analista on-chain, ele traz análise super pertinente, tá? Olha só que bacana, o que ele mostra é o seguinte, tá? Todos os ciclos anteriores em comparação. E ele fala, as similaridades até então são incríveis, tá? E aqui ele mostra... o preço médio de compradores de curto prazo, o preço médio, o floor, uh, preço do Bitcoin e a linha média, tá? E ele mostra a interação de como foram os últimos fundos anteriormente. Fundo de 2014, fundo de 2018 e fundo de 2020. Na teoria, se nós sim encontramos um fundo no macro, as similaridades são muito parecidas, tá? E notem que não só aqui, como quando nós encontramos um fundo e nós retornamos para esse fundo para só conseguir sair depois. Nós encontramos esse fundo, retornamos para esse fundo para poder sair depois. Tá? Então agora a gente encontrou esse fundo, ainda não retornamos para esse fundo para poder sair depois. Lembrando que esse fundo pode ser só os 24, 20 e tanto, de acordo com essa linha média aqui. Tá? Isso é muito interessante. Outra coisa que é muito interessante para mim, pelo menos, é a gente conseguir observar como as oscilações tendem a ficar menores, né? Notem como a gente foi estraçalhou o fundo aqui. Aqui já foi um fundo mais comedido. E esse nosso fundo agora também parece ter, né, uma oscilação média um pouco menor frente às outras. Então é legal de ver como o mercado está maturando. E se de fato esse foi o nosso fundo, né, se pela primeira vez na história a macroeconomia não puxar esse nosso tapete aí, porque pela primeira vez em 13 anos a gente entra em um período de recessão global, ainda não confirmado, né, pelos Estados Unidos, mas ainda assim, isso pode ser um dos fatores que vai jogar a gente para um fundo mais fundo. Mas, aparentemente, de acordo com os nossos últimos ciclos, parece que esse fundo foi encontrado, tá? Mas lembrando, eu não coloco a minha mão no fogo por enquanto, preciso de validações maiores, quem sabe até um fechamento acima aqui dos 30 é alto, 30 é tanto, talvez isso já cataloga, já sacramenta esse fundo aqui como fundo mesmo, tá? Vamos começar no semanal, família? Vamos começar no semanal, que no semanal a gente tem, né, o óbvio. Para começar, galera, Bitcoin tá tentando romper de tudo que é jeito os 24 mil, tá? Mais uma vez, nada que aconteça que não rompa os 25 cravado, 29.800, 25 cravado, nada até os 25 pode ser lido como um momento bullish no gráfico semanal, beleza? A gente está sendo tolhido aqui, ó, a gente está sendo claramente segurado pela média de 9 e eu falo para vocês, cuidado, meus caros, cuidado. Porque na semana passada foi a mesma coisa. A gente chegou aqui dentro, eu falei, segura, tem que fechar aqui dentro para depois fechar aqui em cima e aí a gente fica bullish. Retornamos, fechamos abaixo. Abrimos fora, fomos lá, tentamos, fomos lá embaixo e retornamos mais uma vez no espaço de uma semana. Ou seja, agora chegou a hora, galera. Dá para ver. O que é legal se o mercado está estacionando, né, no final de semana, e quando eu falo para a gente preparar, né, para o fechamento semanal no domingo, é por causa disso. A gente fazer um fechamento semanal, galera, e agora eu quero que vocês comecem aí a anotar quais são as condicionais. Agora eu estou falando mais para quem está trabalhando swing trade, para quem está trabalhando longo prazo, tá? Mas o que a gente precisa agora? Para o curto prazo, para o movimento mais imediato de valorização, a gente precisa de um rompimento aqui, ó, da média de 9 que se encontra na casa dos 24K. Qualquer fechamento acima dessa zona, principalmente abertura e fechamento de uma vela inteira acima dessa zona, as coisas já começam a ficar incrivelmente bullish pra gente e a chance que a gente tem de romper a média exponencial dos 25K fica infinitamente maior. Eu estou olhando antes de qualquer coisa a nossa média de 9 e essa zona aqui. Lembrando que eu já assinalo essa zona para vocês há um
tempão. E eu acho sempre interessante deixar ela aberta porque ela vai sinalizar para a gente aonde está a nossa maior parede no macro. Simples assim, nossa maior parede no macro fica entre 25 e 22.700. Tudo que acontecer nesse meio termo é apenas ruído para a gente continuar a queda. Tá? A gente romper a média de 9, somado ao retorno da média de 200, aí sim a gente tem um espaço muito grande para revisitar os próprios 28, 29 aqui, tá? Na nossa média de 20, que provavelmente, né, é o nosso freio final, tá? Lembrando que a média de 50 provavelmente é o nosso freio final, mas aí temos um caminho muito árduo pela frente. Não sei se a gente vai ter tempo, literalmente tempo para chegar até lá, porque provavelmente no próximo mês, a inflação deve continuar a crescer, os dados devem continuar a preocupar, as tensões geopolíticas devem aumentar, portanto, é possível que a gente retome esse período de queda, pelo menos nas médias mais altas, tá? Mas por agora, seguimos super bullish. O que vale a gente atentar mais uma vez é uma possível entrada ao rompimento da média de 9. Rompeu acima da média de 9. Lembrando que eu tenho uma aula exatamente sobre isso na estratégia de 9 de 9.1 do Larry Williams, né, explicado em cripto. Então agora a gente já tem aqui, pelo menos no que diz respeito a médias, essa leitura. Tá?